Senhoras e senhores, saúde a todos com a paz de Cristo, tudo bem? Pessoal, hoje a gente começa a grande jornada. Aquela que eu prometi a vocês de saber por onde anda os presos determinados por Alexandre de Moraes. E o que acontece com eles depois da prisão, decretada a prisão. Está acontecendo coisas que eu, como advogado, eu fico muitas vezes até assustado, porque é direito do preso, é direito do advogado. Um de ser visitado, o outro de visitar. Esse negócio de prender, colocar numa jaula e nunca mais a pessoa vê-lo, isso está errado. Isso está acontecendo com o Índio Sererê, está acontecendo com outros presos. Se cometeu algum tipo de crime, tudo bem, isso não é eu que vou discutir, isso é a justiça. Agora, o preso ele tem direito constitucional de ser visitado por advogado, por familiares, e isso está sendo desrespeitado. Busquei os advogados, patronos, né, que a gente chama, de todos. Já estive aqui com o doutor Marcelo, meu xará, que é advogado do pastor Fabiano, preso no 38º Batalhão aí, de Vila Velha, Espírito Santo, meu estado. Estive também com o doutor André Santana, advogado do Índio, aqui. Vocês viram as situações que estão. Então, neste exato momento, eu vou deixar vocês agora com tudo, pessoal, tudo preparado para você. Aonde está o preso, vídeo do presídio, tudo o que está acontecendo, sem cortes, desde a chegada do presídio até o final. Tudo que você precisa saber, que é um direito. Isso é um direito, não é favor. Quando o advogado chega para visitar o preso, não é favor, é direito. Eu, como advogado, eu tenho direito de visitar os meus clientes. Todos os advogados têm direito. Isso está sendo retirado de nós. Nós não podemos permitir que isso. Então, por isso, eu quero que você senta o dedo nessa live e compartilhe com todo mundo esse direito que está sendo retirado de nós. Ah, mas eu concordo com isso. É porque não é o seu pai que está preso, não é o seu irmão, sua mãe. A partir do momento que um da sua família for preso e você anoitecer e amanhecer em frente a um presídio e ninguém consegue falar, aí exatamente aí você vai dar razão, que é aquilo que eu estou falando. Veja, eu não estou aqui falando que essas pessoas não cometeram crime e nem que cometeram. Não é isso que eu estou falando aqui. Não é isso. Volto a falar, isso não é eu que decido, é a justiça. Eu estou falando que o direito está sendo violado, o direito constitucional de ver o advogado ir lá e falar, eu estive lá agora com seu marido, com seu pai, com sei lá com quem, está tudo bem com ele, está sendo bem tratado. Isso não está acontecendo. O índio, por exemplo, falaram que morreu, depois chegou uma carta e que ninguém acredita nessa carta. E aí, a família dele? A família dele, né? Se coloca no lugar da esposa do índio, só para você ter uma ideia. Agora eu deixo vocês com o doutor Marcelo. Ele está em frente ao presídio e vai mostrar tudo para você. Vem para cá. Um abraço, curta, compartilha. Bom dia a todos, eu sou o Dr. Marcelo Brasileiro, advogado, e hoje, dia 5 de janeiro de 2023, estou aqui acessando o Complexo Prisional de Viana para realizar uma visita ao cliente, o pastor Fabiano Oliveira, que se encontra preso desde o último dia 19 de dezembro de 2022. Então, para quem não conhece, esse aqui é o acesso ao Complexo Prisional de Viana, da comarca de Viana, à altura do quilômetro 18,5 aqui da rodovia BR-262. Então eu vou encerrar as imagens aqui porque eu vou ter que me identificar, tá? Mas para quem não conhece, essa daqui é a chegada do Complexo Prisional de Viana. Para que todos tenham uma ideia de como isso aqui não é pequeno, são vários presídios dentro de um complexo prisional, e agora estamos nos dirigindo para o CDPV-2, onde está preso o pastor Fabiano. São várias unidades aqui dentro, então isso aqui é gigantesco.
Repito, nós estamos indo agora para o CDPV2, onde estão presos o pastor Fabiano, o vereador Amandinho Fontoura e o jornalista Jackson Rangel. Tá ali em cima, ó, no Média 1. Bom, esse aqui é o CDPV2, é o Centro de Detenção Provisória número 2 do Complexo Prisional de Viana. Pastor Fabiano Oliveira, como também o vereador Amandinho Fontoura de Vitória, estão presos aqui. Então agora eu vou parar de gravar porque eu deixo o celular, deixo tudo que seja eletrônico, né? Então a gente não pode entrar lá dentro, tem armário para guardar, mas eu prefiro deixar do lado de fora. Então, só para que vocês tenham ideia da área onde o pastor Fabiano ele se encontra preso. Teve gente até que me perguntou a respeito de trazerem carro de som, fazerem uma manifestação na porta do complexo prisional. Ele não seria ouvido, está muito distante aqui, viu? Está bem longe da rodovia. Bom, para quem não teve a oportunidade de assistir a live ontem no canal do nosso xará, Dr. Marcelo Suave, eu sou o Dr. Marcelo Brasileiro, advogado do pastor Fabiano, e hoje, aqui no dia 5 de janeiro de 2023, acabei de sair da entrevista com o meu cliente, fui estar com o pastor Fabiano e venho trazer para todos. Muita gente me pergunta, me liga, telefona. Então ontem eu combinei durante a live com o Dr. Marcelo Suave que hoje, ao sair do presídio, estaria fazendo um vídeo para passar as informações concernentes ao pastor Fabiano. O pastor Fabiano, ele está sozinho numa cela, está recebendo alimentação, hidratação, está recebendo os remédios, tem uma Bíblia de estudos na cela para ele, que foi trazida pela doutora Keila, que é outra brilhante advogada que trabalha comigo no caso, trabalha em equipe. E ele está triste, mas não desesperançoso, não perde a fé. Ele é um homem de fé, afinal de contas ele é um homem de fé, pergunta por todos e não vê a hora de recuperar a liberdade. Estamos trabalhando nesse sentido. Eu esclareci ontem que no momento da prisão, nem mesmo cópia do mandado de prisão foi apresentado a ele, muito menos ao advogado. Inclusive, durante a audiência de custódia realizada às 18 horas do dia 19 de dezembro, nós fizemos esse questionamento ao desembargador Tribunal de Justiça de São Paulo, desembargador Ayrton, sobre o não cumprimento dessa previsão. E aí o procurador da PGE designado para audiência de custódia disse que o mandado foi apresentado logo depois da prisão, não houve prejuízo, mas o próprio pastor Fabiano disse que somente 4 horas depois, quando ele já estava aqui, ou seja, ele foi preso por uma equipe da Polícia Federal, levado para a superintendência, apresentado à autoridade, foi ouvido, depois disso foi enviado para o DML e não voltou para a superintendência, porque há quase 10 anos, acho que há mais de 10 anos, a Superintendência de Polícia Federal no Estado do Espírito Santo não tem carceragem. Então ele foi conduzido aqui para o CDPV2 e durante a própria audiência de custódia o pastor Fabiano falou: olha, só me apresentaram 4 horas depois, quando eu estava lá no presídio. E aí o procurador disse que não houve ofensa à lei, mas houve sim. O procurador até mencionou o artigo 288, mas ele se esqueceu que o artigo do Código de Processo Penal, que determina a apresentação de cópia do mandado de prisão, está no artigo 291 do Código Penal. Ou seja, o cidadão, no momento da prisão, primeira coisa, o agente tem que se identificar e dizer: olha, eu sou aqui o delegado de polícia, eu sou o investigador, eu sou o agente, está aqui a minha identidade. Primeiro ele tem que saber quem é que está efetuando a prisão, e as pessoas só podem ser presas nesse país em flagrante delito ou então por ordem fundamentada da autoridade competente. Como a prisão se deu em decorrência de um mandado de prisão, o cidadão, é direito dele, é dever do agente do Estado apresentar a cópia do mandado. Primeiro, para que o cidadão seja informado de quem determinou, qual juiz, qual autoridade competente ou não determinou a prisão. Depois, os fundamentos da prisão, saber por quem está sendo preso e por que está sendo preso.
e isso não foi cumprido. Só que o desembargador designado, o juiz instrutor para a audiência de custódia, silenciou quanto a isso, e o douto representante da Procuradoria errou o artigo, mencionou, você tem lá previsões concernentes ao cumprimento de prisão por ordem exarada por autoridade judiciária, dos 286 em diante. Ele mencionou o 288, mas ele esqueceu do 291, o artigo 291 do Código de Processo Penal é taxativo quanto a isso, mas parece até que eles não sabem, não conhecem as leis, né? Mas nós conhecemos. Então, nós não tínhamos nenhuma peça de informação, não sabíamos, não conhecíamos, como até agora não conhecemos os fundamentos dessa prisão. Estamos aguardando uma resposta do gabinete do ministro Alexandre de Moraes em Brasília, para poder ir a Brasília, ao gabinete, ter acesso às peças de informação e conhecer a fundamentação, quais os fundamentos que o ministro Alexandre de Moraes se baseou, que encontrou para determinar a prisão preventiva do nosso cliente. Nós estamos aguardando esse agendamento e, quando tivermos contato com esses documentos, trabalharmos o pedido de concessão de liberdade provisória ou então revogação de prisão preventiva, mas como eu disse, o trabalho inclusive já está pré-fabricado, já está pronto, mas só dependemos de acesso às peças de informação e a fundamentação, os fundamentos da decisão, para ou concluir o trabalho, imprimir, assinar e protocolar, ou se for por meio digital, a gente colocar a assinatura eletrônica e protocolar, ou então mudar todo o trabalho e fazer. Isso é o trabalho do advogado, mas eu preciso saber em que terreno eu estou pisando, ou seja, eu preciso ter acesso às peças de informação, quem requereu a prisão, se baseou em que para requerer e quais os fundamentos que o ministro Alexandre de Moraes encontrou para fundamentar a decisão, determinando, inclusive, porque não foi só o pastor Fabiano, tem a prisão do vereador Armandinho Fontoura, tem a prisão do jornalista Jackson Rangel, que está num presídio lá atrás. Inclusive, eu tive a informação que o vereador Armandinho Fontoura, ele não está mais aqui no CDPV2, que ele foi transferido para o presídio Média 1, onde está o Jackson Rangel. Mas concernente ao pastor Fabiano, eu preciso conhecer os motivos, a essência da fundamentação que culminou com a custódia do pastor Fabiano aqui no Complexo Prisional de Viana. Mas nós seguimos fazendo o nosso trabalho, acreditando, sempre acreditando no império da lei. Eu torno a dizer que as leis não existem para aprisionar, para escravizar, para maltratar ninguém. A lei, ela existe para libertar os homens, para garantir a liberdade, assim como a primeira, se não a única função de uma Constituição é limitar o poder do Estado e a ação dos seus agentes. Lamentavelmente, atravessamos um estado de exceção não constitucionalmente previsto, onde as leis, o império da lei, as garantias fundamentais do cidadão vêm sendo atropeladas e, lamentavelmente, a gente vê por trás disso, vemos sim, constatamos vingança, revanchismo e perseguição. Como um advogado representante da direita conservadora aqui no Espírito Santo, também no meu país, eu tenho a dizer que quando houve a assunção do presidente Jair Messias Bolsonaro, é normal que se faça a troca na estrutura governamental, mas eu não me lembro de revanchismo, de perseguição, de opressão, muito pelo contrário. E lamentavelmente, em tão poucos dias do novo governo, o que nós temos visto é isso. Agora, como advogado, eu fico estarrecido ao constatar, em pleno século XXI, na era da informação, da tecnologia 3G, onde deveríamos estar mais próximos de um padrão quesível civilizatório, o atropelo das públicas liberdades cidadãs, das garantias penais, processuais, instrumentais, a dificuldade que os advogados têm tido de ter acesso a documentos. Lembrando que está previsto lá na lei de crime de abuso de autoridade, artigo 32, negar ao advogado acesso a papéis, documentos, autos de inquérito, findos ou não. Mas, como eu disse, vivemos tempos sombrios, obscuros. A única certeza é que não há estado de exceção,
Não há regime tirânico que perdure para sempre. E o sol da liberdade e da justiça haverá novamente de brilhar em nosso país. Encerro aqui, além de prestar as informações concernentes ao pastor Fabiano, levar também essa palavra, porque esse é o sentimento que eu sinto no pastor Fabiano Oliveira. Como eu disse, ele está triste, está alquebrado, mas não perde a fé, não perde a esperança. E eu comungo como advogado, como cidadão, como patriota, eu comungo das mesmas aspirações e das mesmas esperanças que o pastor Fabiano. Que Deus abençoe a todos.